Olá, gente! Começamos hoje uma série de vídeos falando sobre as escamas das serpentes. Esse é o nosso primeiro vídeo falando sobre a característica das escamas em relação à identificação do animal. Muitas vezes você vê uma cobra com várias escamas e acha que ela tem distribuição aleatória, que cada escama pode aparecer de um jeito numa cobra e diferente numa outra cobra igualzinha, da mesma espécie. E não é assim. Na verdade, as espécies de cobra têm padrões de escamas semelhantes. E é isso que a gente vai ver hoje. A gente vai começar a aprender no vídeo de hoje, é uma série de vídeos falando sobre as escamas. Como é que a gente pode identificar uma cobra pelo tamanho das escamas, pelo número das escamas e também pela disposição delas no corpo. Então vamos lá começar esse vídeo agora. O corpo de uma serpente é dividido entre cabeça, tronco e cauda. Entre a cabeça e o tronco não há muitas vezes uma diferenciação tão clara. Em algumas espécies sim, mas em outras nem tanto. Mas a diferenciação clara entre o tronco e a cauda é a fenda cloacal, onde terminam o aparelho excretor e o aparelho reprodutor, por isso cloaca. Então tudo que vem entre a cabeça e a cloaca é o corpo do animal, e depois da cloaca é a cauda do animal. Entre as escamas do corpo, a gente tem dois tipos basicamente. As escamas da parte de cima, que a gente chama de escamas dorsais, e as escamas da parte de baixo, que a gente chama de escamas ventrais. Nas espécies mais desenvolvidas, as escamas dorsais são pequenas, bem pequenininhas, envolvendo todo o corpo da serpente, enquanto as escamas ventrais são largas. O fato das escamas ventrais serem largas ajuda enormemente no deslocamento das serpentes. Mas esse assunto, deslocamento de serpente, a gente vai falar num outro vídeo, não é tema para a gente agora, mas guardem um pouco essa ideia, ok? As escamas dorsais, elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser lisas ou elas podem ser quilhadas ou também chamado de carenadas. Escamas carenadas são chamadas assim porque elas têm uma carena ou quilha, né? Quando a gente chama de quilhadas ou carenadas, que é uma elevação, um relevo mais forte que você passa a mão na escama, você percebe até no tato que ela tem um relevo mais forte. O fato das cobras, algumas terem escamas carenadas e outras escamas lisas, isso faz diferença na identificação do animal. Guardem essa ideia porque a gente vai utilizar isso em vídeos futuros para poder identificar os animais a partir dessa característica. Voltando para a parte inferior do animal, a parte ventral, então a gente falou que as escamas da parte de baixo são chamadas de escamas ventrais. A escama que cobre a cloaca é chamada de escama anal e ela pode ser inteira ou dividida. Ela pode ser separada em duas partes ou então não, ela ser uma peça única, uma escama única. Isso também é um caráter sistemático que a gente vai falar mais na frente. E depois da cloaca, então você já sabe, tem a cauda do animal. As escamas que ficam na parte inferior da cauda, na parte ventral da cauda, a gente chama de escamas subcaudais. Nas escamas subcaudais, elas também podem ser de duas formas. Elas podem ser inteiras ou elas podem ser divididas. Então isso também é um caráter sistemático e isso vai ajudar também na identificação de algumas espécies. Então, para a gente resumir, na parte ventral do animal, normalmente as escamas ventrais são largas, mas em alguns grupos elas podem ser pequenininhas, como as dorsais. A escama anal ela pode ser inteira ou dividida, e as escamas subcaudais também, elas podem ser inteiras ou divididas. Então, gente, hoje a gente falou nesse vídeo sobre as escamas do corpo do animal. A partir do vídeo da semana que vem a gente vai falar de escamas da cabeça do animal, que são muito mais complexas e são muito determinantes para você identificar uma cobra. Então, por hoje é só e aguardem o vídeo da semana que vem, onde a gente vai começar a falar de escamas muito mais complexas, muito mais interessantes, que são as escamas da cabeça.
Então, obrigado pela participação aqui hoje. Lembrando que na quarta-feira que vem a gente volta com um novo vídeo falando sobre a nossa série Serpentes do Mundo. Aguardo você lá. Obrigado pela presença mais uma vez. Se tiver dúvida, deixa aqui nos comentários. Grande abraço, até a próxima.